A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar, através da TV Mão Amiga, o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical é um órgão oficial do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como seu pastor, pastor Ival Teodoro da Silva. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem o título Contra os Falsos Profetas. Essa lição ela compõe o quarto trimestre de 2022, que tem como título geral A Justiça Divina. E hoje nós queremos, uma vez mais, apresentar aqui nossos amigos que estão para comentar, né? Temos a presença do pastor Fábio Tenório. Pastor Fábio Tenório, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor, e você. Pai do Senhor, pastor Alan também. Privilégio de estar aqui mais uma vez. Maravilha. Nosso querido irmão Alan, paz do Senhor, companheirão. Amém, pastor Fábio, a todos aqueles que estão nos assistindo, que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Jesus. Então, hoje os dois comentaristas estão aqui, né? O pastor Fábio Tenório é dirigente da congregação do Jardim Suíça, está pastor ali naquela congregação. Nosso querido presbítero Alan, psicólogo, e é auxiliar comigo aqui no Templo Sede, né? Nós estamos aqui no Templo Sede auxiliando ao lado do nosso pastor-presidente, ao lado do nosso co-pastor e vice-presidente, primeiro vice-presidente, pastor Cláudio César Custódio. Pastor Fábio, eu gostaria que você fizesse um convite agora aos aqueles que estão nos assistindo, melhor dizendo. Amém, pastor. Nós queremos, nesse momento aqui, fazer um convite muito especial aos nossos amigos, irmãos, né, aqueles que assistem o programa Escola Bíblica Dominical, convidar você a acessar a nossa página, o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, assistir aqui às aulas anteriores, toda semana uma aula nova, uma pré-aula, né, importante. Você está aí assistindo, compartilhando. Nós temos a alegria de poder contar com a sua colaboração e pedimos também que você deixe o seu joinha, né, no canal ali no YouTube, para que esse vídeo ele seja pelo YouTube compartilhado, né, passado para outras pessoas. É muito importante o seu apoio. Então, isso vai acrescentar para os nossos professores, superintendentes e vai divulgar, né, pastor, essa programação tão importante que é a Escola Bíblica Dominical. Nós louvamos a Jesus porque, pastor Fábio, obrigado pela recomendação. Nós temos acompanhado o nosso canal e muitos dos nossos irmãos têm entrado, têm curtido, têm compartilhado, comentado, e nós louvamos a Jesus pela sua vida. Deus te abençoe. Presbítero Alan, aquele plano de aula, aquela ideia do professor, eu gostaria que você passasse uma orientação também para os nossos queridos que estão nos assistindo. Queridos irmãos, professores, adjuntos, aqueles que cooperam na área da docência, na congregação onde você está, é muito interessante analisar sempre o plano de aula, aquela apresentação, aquela ideia geral de seguir um cronograma para alcançar os objetivos. A gente sempre ressalta que quanto mais conteúdo, quanto mais material para lhe ajudar na confecção, no planejamento do conteúdo a ser apresentado, maior vai ser o enriquecimento e o conteúdo a ser passado. Nós temos para isso também o livro do comentarista da lição, o pastor Ezequias Soares e a Daniele Soares, que sempre tem um conteúdo adicional à parte. E no plano de aula, no nosso currículo da EBD, nós vamos ter lá, na apresentação da lição, os objetivos da lição, que é conceituar o termo profeta, refletir a respeito dos falsos profetas, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Olhando direitinho para isso ainda, nós vamos ter na motivação a função do profeta no Antigo Testamento, qual era a sua função, que era de transmitir a mensagem. Vai vir ainda no objetivo C, na letra C, a sugestão e o método. Na lição anterior, nós apresentamos a lei como professor para a primeira lei de ensino. E nesta lição apresentaremos a segunda lei do ensino, a lei do aluno. Essa lei pode ser sintetizada assim: o aluno deve estar interessado na verdade a ser aprendida. Então nós vamos observar que vai vir a conclusão, o subsídio para o professor,
onde vai ter a revista de ensinador cristão e alguns auxílios especiais exclusivamente da lição do professor. Esteja atento, leia, acompanhe e cada vez mais vai aumentando o seu nível de conhecimento a passar para os seus alunos. Glória a Deus, obrigado, presbítero Alan. E uma recomendação que nós sempre passamos aqui a todos é que você também aproveite sempre, faça a leitura diária. Aquele quadrinho azul que está na lição, sempre tem orientações importantes relacionadas à lição. Então isso é muito importante que você absorva o máximo do que a lição pode lhe proporcionar. Eu gostaria nesse momento também, nós estamos estudando a lição de número 5, contra os falsos profetas, né? Baseado no livro do profeta Ezequiel. Eu quero pedir agora ao pastor Fábio Tenório que o mesmo faça a leitura do texto áureo. Amém, pastor. Texto áureo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A verdade prática, eu quero pedir ao presbítero Alan, leia para nós, por favor. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Muito bem. Os objetivos da lição, nosso querido presbítero Alan já fez a menção dele, porém, nós vamos só reforçar aqui que é conceituar o termo profeta, o segundo objetivo, refletir a respeito dos falsos profetas, e o terceiro, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 13, versículos de número 1 ao 10. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa? Quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lado, e outros a rebocam de cal não adubada. Lição de número 5, contra os falsos profetas, e é interessante pensar, a nossa lição nos traz esse apoio, temos umas anotações aqui, que ela deixa bem claro a existência dos falsos profetas, né? No meio do povo de Deus, o Senhor Jesus falou a respeito disso no seu evangelho, Mateus escreve isso, né? 24 do seu livro, ele vai falar porque surgirão falsos profetas, né? E não era diferente, essa tragédia, ela acontecia nos tempos do profeta Ezequiel. Mas ele tinha uma palavra de juízo contra esses profetas. Ele tinha uma palavra de juízo para a nação, melhor dizendo, e esses profetas falsos tinham palavras de bênção. E é sobre esse bojo, dentro dessa ideia, que nós vamos trabalhar hoje, essa mensagem
baseado no capítulo 13 do profeta Ezequiel, né? Nós vamos trabalhar essa ideia sobre esses falsos profetas e quais eram as sentenças, os juízos e aquilo que Deus falou a respeito dessa tal atitude. Vamos olhar num todo, né, desde a antiga aliança, o conceito e tudo mais, no tempo de Ezequiel, e também vamos dar uma olhada depois na nova aliança, nesse contexto do ministério profético. Iniciando a nossa rodada de perguntas aqui, eu quero começar perguntando ao pastor Fábio, porque primeiro sobre a função do profeta, né? O profeta ele tinha a função de apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Ele recebia a mensagem de Deus e entregava aos seus destinatários, né, ao povo. Pastor Fábio, eu gostaria que você falasse sobre o termo profeta e as suas atribuições. Pastor, é o seguinte, eu estava analisando essa lição que nós vamos estudar, né? Ela foca, no caso, aqui contra esses falsos profetas. Mas algo que me chamou muita atenção, já vou entrar aqui na pergunta, mas eu achei apropriado trazer, é a questão dessa imagem, né, aqui de um pão estragado, né, ou embolorado. Isso já nos dá a entender, né, nós vamos falar sobre o profeta e também a mensagem do profeta, né, da onde vem, né, se ela vem de Deus ou vem de fontes estranhas, vamos dizer assim. Né? Então nós já entendemos que essa mensagem, quando ela não vem de Deus, ao invés de um pão sadio, né, sem sujeira, sem bolor, ela vai fazer mal para nós. Né? Então isso eu achei muito interessante a gente mencionar. Né? A função do profeta, basicamente, né, é o que nós vemos aqui na própria lição, e é interessante os alunos, né, os irmãos que nos acompanham em casa, aquele que é professor, o superintendente, a função do profeta, como foi dito aqui, era apresentar, né, Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Eu vou tirar aqui a lei de Moisés como lei do Senhor, né, para não associar à pessoa, porque na verdade quem deu a lei a Moisés foi o próprio Deus. Né? Eu sempre gosto de fazer essa separação porque tudo aquilo que nós atribuímos a Deus e a Jesus nos dá mais confiança para afirmar. Né? É igual a pessoa dizer assim, olha, peraí, quem que disse isso? Quem que falou isso? A Bíblia fala isso, Deus fala isso. Então nós temos aí subsídios e a segurança para afirmar. Né? Então nós vemos que a função do profeta era apresentar Deus ao povo, ensinar a lei do Senhor, e ao passo que o sacerdote ou os sacerdotes, eles apresentavam o povo a Deus. Aqui vai dizer que o termo profeta é a palavra hebraica usada para profeta, é navi. Né? Essa palavra, a gente não vai entender por navi, mas nós vamos entender como profeta. E nós podemos também atribuir ela, ou usar a palavra aqui, porta-voz, orador, né? E algumas passagens bíblicas vai até usar a versão ali como vidente. Eu não gosto muito da versão vidente, porque se a gente traz associação hoje na atual conjuntura que nós vivemos, a impressão de vidente é aquele que ele tenta adivinhar. Não, mas o vidente bíblico, ou que a Bíblia se refere, era aquele que recebia de Deus a palavra, recebia a mensagem e transmitiu ao povo. Mas esse profeta, ele também não era só transmissor da palavra de Deus. Ele também tinha a função de trazer o povo, de ensinar, né? Ele ajudava aqui, no caso, o sacerdote. Nós sabemos aqui que a gente vê pela história que essa questão de profetas, ela deu-se início através de Moisés. Né, no período em que Moisés começou, sob a orientação de Deus, trazer esse ensino ao povo. Aqui também diz, né, a função aqui, e nas crônicas, né, chama de profeta, chama de vidente, mas o que me chamou a atenção é o seguinte, além do termo profeta, há outras que a Bíblia apresenta para esse ofício, que seria mensageiro, né, um embaixador, servo de Deus, servo do Senhor. Basicamente, pastor, esse termo profeta, ele é usado, e hoje nós estamos, não hoje, mas nessa lição, né, que vai falar específico aqui sobre a justiça de Deus na pessoa do profeta Ezequiel. Nós já abordamos aqui algumas lições muito interessantes, né, e essa de hoje, basicamente isso. Esse profeta, esse homem, ele era usado por Deus, ele era um mensageiro de Deus. Né? A gente vê na história bíblica, quando Moisés ele teve um encontro com o Senhor,
ali, né, no monte, Deus falou assim, olha, você vai ser como Deus, o teu irmão Arão vai ser como profeta e vai transmitir a mensagem ao povo. Então Deus precisava dessa pessoa, Deus queria usar essa pessoa. Deus poderia falar direto ao povo? Poderia. Do mesmo jeito que Deus falou com Moisés. Não, mas você vê que o próprio Deus, ele cria uma hierarquia, ele cria aqui, digamos assim, essas funções eclesiásticas, né, para que a ordem, para que tudo caminhasse dentro da vontade dele. E o profeta, ele transmitia somente o que Deus mandava. Ele não poderia simplesmente sair falando o que ele bem entendia, o que ele bem achava, não. Porque ele era representante, ele era embaixador de Deus, ele era o mensageiro de Deus. A mensagem não era dele, a mensagem vinha de Deus, né? E através dele era compartilhada com o povo, era essa orientação de Deus. Então, pastor, para nós prosseguimos aqui, o termo profeta, né, vem dessa palavra hebraica usada que é Navi. Tem outras conjecturas aqui, tem outras situações, mas eu acho que basicamente é isso que a gente tem a dizer sobre esse termo profeta, né, e as atribuições dele. Obrigado, pastor Fábio. Então, a atribuição do profeta, ok, mas havia também uma repreensão, presbítero Alan, né? Deuteronômio 13:5 e o 18:20 eu quero ler aqui, diz assim, ó, porém, o profeta que presumir soberbamente e falar alguma coisa em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em meu nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então havia também uma sentença muito pesada sobre esses profetas, né? Nós vamos tratar sobre falsos, mas havia uma sentença pesada sobre os profetas de Israel. Esse tal morrerá. Então as profecias, as falsas profecias nesse contexto aqui eram consideradas crime. Sim, pastor, você, porque ser profeta era exercer uma função estabelecida por Deus dentro dos ofícios, na velha aliança, dentro da organização do povo, dentro das diretrizes dadas pelo Senhor. Como já bem mencionado, o rei ele tinha uma função, o sacerdote tinha outra função, e o profeta tinha uma função toda especial de trazer de Deus a mensagem para o povo que estava a ouvir as diretrizes do Senhor. Eu costumo dizer que o profeta ele é aquele homem que andava na contramão da existência humana. Se o sacerdote, por sua vez, levava as lamúrias do povo, o pecado do povo diante de Deus, o profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus, fosse ela de bênção, fosse ela de amor, fosse ela de consolo, ou fosse também de correção. No entanto, nós vamos encontrar que onde existe o verdadeiro, existe o falso. E esse é um dos maiores perigos aonde vai se disseminando no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, existia muitas vezes até a mensagem que era anotada, que o profeta entregava para ver o cumprimento dela, e assim honrar ele ou não. O profeta Jeremias registra isso no capítulo 28, versículo 9, dizendo: o profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele que o Senhor estabeleceu. Quer dizer, o profeta, além de entregar uma mensagem de Deus, as pessoas, por algum momento e tempo, esperavam o cumprimento dela. Logo assim, nós vamos observar alguns profetas que ao longo da história se desviaram, se apostataram, se esfriaram na fé. Algumas ocasiões, por conta da desobediência do povo, que eles entram em escravidão, por conta da desobediência e o afastamento de Deus, que eles perdem a bênção da presença de Deus na sua vida, alguns que passaram a temer a morte, em vez de falar a verdade, se corromperam, se venderam a reis corruptos, a reis que pecavam, se venderam por subornos. Nós temos o caso, por exemplo, lá na Antiga Aliança mesmo, nós tínhamos um profeta, aquele que se vendia por dinheiro para profetizar a maldição sobre o povo de Israel, Balaão, por exemplo. Nós temos aquela ocasião, nós temos outras ocasiões que nós vamos ver em que profetas se venderam
Por exemplo, o profeta Jeremias também denuncia isso no capítulo 23, versículo 13 e 14. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jeremias vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam de sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Assim diz o Senhor, versículo 16, do capítulo 23, dos Exércitos. Não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, e falam da visão do seu coração, e não da boca do Senhor. Deus continua falando, dizendo, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não vejo? Então, ao profeta, como já foi bem mencionado, a mensagem não era dele. E daí em diante começou a surgir no meio do povo muitas pessoas que passaram a profetizar enganos em benefícios da vida, em benefícios de proteção para ele, para sua família, para que eles não viessem morrer. E nós vamos ver isso pelo período do profeta Ezequiel, em outros contextos da Bíblia Sagrada, que muitos, por conveniência, falavam o que as pessoas queriam ouvir, as autoridades, aquelas pessoas que tinham posições, que não queriam ser corrigidos e queriam ouvir mensagens que satisfizessem o seu ego. E assim sendo, muitos deles contribuíram para desviar o próprio povo de Deus, para esfriar na fé. E diante disso aqui vem uma sentença. Vem uma sentença de Deus que todos aqueles que profetizar mentiras em nome do Senhor, quando não é o Senhor que está falando, eles hão de pagar por aquilo que eles falarem falsamente. Muito bem. Então, nós olhamos aqui para essa ideia no contexto histórico sobre os profetas, né? Então, as suas atribuições, né? Sobre o termo, o falso profeta, de certa forma. Agora, o falso profeta em Ezequiel, que é o tópico de número 2, eu quero dirigir a pergunta ao pastor Fábio, porque sobre os falsos profetas em Ezequiel, a nossa lição ela traz uma ideia de opostos, né? Bem e mal, galardão e também o castigo, né? E assim por diante, morte, vida, céu, inferno, tem esses opostos, né? Nesse caso em Ezequiel, assim como havia o profeta Ezequiel e haviam profetas legítimos enviados por Deus, também existiam aqueles que eram enviados pelo próprio Satanás, né? Essa é a grande verdade. E aí os versículos 8 e 9 que nós lemos no texto, na leitura bíblica em classe, esses versículos até recomendo a leitura de você, professor, você que está nos assistindo, eles foram expostos pelo Senhor devido ao seu desserviço que prestaram à nação. E o Senhor falou duramente, pastor Fábio, portanto eu sou contra vós, ou seja, havia uma sentença sobre eles, nesse caso aqui em Ezequiel, porque Ezequiel estava profetizando o juízo e eles estavam profetizando bênção. Pastor, no caso aqui do falso profeta, né, ele pode até falar aqui, só que ele não pode se esquecer, e eu não quero trazer o falso profeta só do Antigo Testamento, temos Ezequiel, eu quero falar, porque hoje nós temos falsos profetas em nosso meio, né? Nós temos e muitos, do tempo de Ezequiel, ao longo dos anos, nós podemos ver que várias seitas surgiram, se fundaram através de falsas profecias, né, de líderes, né? Não quero citar o nome aqui de algumas delas, mas a gente pode compartilhar, quem sabe lá no nosso canal no YouTube, na sequência. E essa falsa profecia tem prejudicado o crescimento da igreja, em alguns sentidos, mas ela não para, né? A gente vê que até nos nossos dias atuais, nós temos falsos profetas no nosso meio, né? A Bíblia fala que junto com o trigo tem um joio, então nós temos que ter esse cuidado, essa cautela. Quero fazer a leitura aqui do texto, porque me achei muito interessante e muito propício, né? O texto que é mencionado aqui de Ezequiel, no capítulo 13, ele vai dizer o seguinte, né? Versículo 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor Jeová,
Aqui é Deus falando. Diferente de quando eu falo e eu profiro alguma coisa, não, aqui é o próprio Deus julgando, né, e dizendo o que vai acontecer. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Primeiro, Deus não aprova, Deus não tolera, né? A palavra lançada, vamos prestar contas. Isso é um alerta até para os nossos dias, para nós não pegarmos aí também textos fora de contextos e usar para pretextos e dizer, porque o ser humano hoje ele tem aquele negócio de ficar endeusando a sua própria palavra, né? Deus diz assim, Deus falou assim, quando Deus não falou nada, Deus não mandou dizer nada. Então nós temos que ter cautela, né? Eu até coloquei mencionei numa lição passada, que lá na congregação, onde nós estamos pastoreando, pela misericórdia do Senhor, eu coloquei assim escrito lá, né? Pregue somente a palavra de Deus. A nós não é concedido nem tirar, nem acrescentar. Muito menos proferir uma nova profecia, né? Assim diz o Senhor. Então, esse assim diz o Senhor, tem muita coisa por trás que nós temos que pensar. Primeiro, se foi Deus que falou ou não. O versículo 9 vai dizer, e a minha mão será contra os profetas que veem, né, vaidade e que adivinham mentiras. Aqui entra assim a palavra de adivinhação, estão tentando adivinhar, né, porque não tem a promessa de Deus e não tem o aval de Deus dentro das suas mensagens, né? Na congregação do meu povo não estarão nem nos registros da casa de Israel. E, né, aqui, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Deus aqui está dizendo que ele não tolera de maneira nenhuma, mas isso não quer dizer que não vai acontecer, né? E aí, uma coisa importante que eu quero salientar, não está na lição, que nós precisamos hoje, nós vemos aí muitas igrejas, né, ou igrejas que se dizem cristãs, que não dão a devida importância aos dons espirituais, ao Espírito Santo e à função dele na igreja, porque ele é Deus, ele não é uma pessoa que veio para auxiliar, não, ele é o próprio Deus. Os dons espirituais, o dom de discernimento de espíritos, para a gente poder identificar esses falsos profetas que estão hoje atuando, e muitos entrando na igreja tentando desviar a igreja do real caminho, que é o caminho de Jesus, que leva até o céu. Então isso nos traz uma preocupação, porque a gente está falando do livro de Ezequiel, o livro aí de, vamos dizer, mais de 2000 anos atrás. Mas essa mensagem ela é atual, porque vai falar sobre a justiça de Deus. Como Deus agiu com justiça lá no passado, como Deus não tolerava no passado, hoje ele também não tolera. Ele não tolera mentira. Deus não mudou, né? Deus não mudou, ele não muda, a sua palavra permanece fiel. E ela é atual para dizer, olha, se tem alguém nos assistindo, alguém, quem sabe, está assistindo esse programa aí e está agindo de maneira errada, Deus está falando, né? Ele não tolera. Tudo o que falamos, vamos prestar contas, né? Seja palavras boas ou ruins, de acordo com a palavra de Deus. Então, o que nós podemos trazer de ensinamento ou aprender através desse ensino é que o profeta, ele deve profetizar sim, quando Deus manda. Ele deve falar sim, quando Deus manda, né? Isso não é a questão de pregarmos a palavra de Deus, é uma outra situação. A mensagem, a pregação do evangelho é diferente. Eu estou dizendo, você proferir juízo, como o pastor falou aqui, né? Mensagem de consolo, repreensão, dizendo, Deus diz assim, Deus falou assim, quando Deus não falou. Mas se Deus falar, fale, né? Mas eu sei que quando Deus realmente fala e usa o profeta, a gente compreende, a gente entende. A voz de Deus é diferente, né? Mesmo que ele use uma pessoa que seja indouta lá, ou uma culta, quando é Deus falando e a mensagem vem, né? E muitos têm se desviado por causa dessas falsas profecias, né? Que tem trazido aí não bênção para a igreja, mas maldição. Se tem o falso profeta é porque tem o consumidor dessas falsas profecias, né? Infelizmente, essa é uma realidade, né? Haja vista, existem pessoas, num próprio tempo de hoje, eu mesmo conheço, na realidade, infelizmente, pessoas que por se acharem em níveis tão excelentes financeiros de sua vida de status, pagam para pessoas profetizarem para ela. Isso é algo triste, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele não profetiza para a sua própria glória, para o seu próprio status.
O verdadeiro profeta de Deus, ele está preocupado em entregar aquilo, como já foi mencionado, que Deus manda entregar. Não é? E não aquilo que ele quer falar para aparecer, para mostrar à congregação que ele é mais do que outros que não profetizam. A finalidade da profecia não é para isto. A finalidade, primeiro, a mensagem vem de Deus. Segundo, se alguém merece glória, é Deus, e nunca a gente, ser humano. Não é? Então, Deus, ele é muito direto no tocante a isso aí. Então, que possamos, através de uma maturidade, buscarmos esse entendimento. Se Deus lhe deu apenas 5 palavras, entregue as 5 palavras. Não entregue 10 ou 15. Vá até onde Deus lhe deu. Não ultrapasse o limite, porque tudo que a gente falar que não venha da parte de Deus, um dia prestaremos contas. E isso é muito pesado, né? Então, vale aqui a recomendação dos nossos comentaristas aí, pegando esse gancho, para você que se intitula profeta. A antiga aliança, o profeta, ele vivenciava na própria pele, no seu dia a dia, a mensagem de Deus. A mensagem aqui, no caso, é para a casa de Israel. Exatamente. Né? Não é para fora. É interna, né? É para a casa de Israel. Se eu não estou enganado, me fugiu o nome, quando Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos, se levantou um falso profeta, acho que o nome de Oséias, né? Não, era de dentro, lá do meio. Não, vai durar 2 anos. Né? Gerou um problemão para Jeremias. Gerou um problema. Mas Deus foi fiel para cumprir a palavra que ele usou Jeremias. E se a gente for buscar a história, olha o fim desse profeta Oséias. Olha o que Deus fez. Porque Deus honrou a sua palavra pelo seu servo. É porque é uma sentença, a Bíblia é clara em relação a isso, né? Então, assim, nós não podemos fugir daquilo que a palavra nos orienta. Assim diz o Senhor, né? E não dizemos nós, né? Nós estamos estudando a 4ª lição do nosso 4º trimestre de 2022 e queremos convidá-lo a continuar conosco. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltamos. Neste inverno, aqueça seu lar. Confira as ofertas para deixar a sua casa quentinha na estação mais gelada do ano. Piso laminado a partir de R$ 54,90 um metro quadrado com mão de obra. Piso vinílico clique com manta EVA a partir de R$ 179,90 um metro quadrado com instalação. Solicite um orçamento. DDD 41 3534 4777. BS Pisos. Qualidade aos seus pés. Meu querido amigo, meu querido irmão, estou aqui para fazer um convite muito especial a você. Queria pedir a você que acessasse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, ou o nosso canal no Instagram, EBD_IEAD-MSJP. No próximo programa nós estaremos fazendo o sorteio de um livro desse para você. Esse livro faz alusão, nós estamos estudando agora o 4º trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. É muito fácil. Entra no nosso canal no YouTube, deixa o seu comentário, deixa o seu like e entre no nosso canal no Instagram, EBD_IEAD-MSJP. Será no próximo programa, tá bom? Deus abençoe. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical e eu quero fazer uma correção aqui. Eu citei há pouco, né, que nós estamos estudando a 4ª lição. Não, nós estamos estudando a 5ª lição desse 4º trimestre, né? Eu fiz uma confusãozinha fazendo essa correção. Falamos no primeiro bloco sobre os profetas, né, as suas atribuições, né, o termo profeta, as implicações. Também falamos sobre os profetas no tempo de Ezequiel, né, que é o livro em apreciação. E agora nós vamos tratar sobre o terceiro tópico, que fala sobre a geração das mensagens falsas. Aonde ela é gerada, é claro que nós sabemos aonde ela é gerada, né, e não é no céu. Porém, nós vamos fazer uma tratativa sobre a nossa realidade, os dias em que estamos vivendo, né? E eu começo direcionando a pergunta ao pastor Fábio e depois ao presbítero Alan. O 13:9, você já leu, pastor Fábio? Eu vou fazer uma releitura no 19 dele, para a gente abrir esse assunto. Você já leu o 9 e o 19 ele é parecido, porque o 19 ele tem um castigo triplo para o falso profeta. Olha o que diz lá, ó. Vós
me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão. Já foi citado aqui sobre aqueles que compravam o profeta, né? Para matardes as almas que não haviam de morrer, e para ganhardes as vivas almas que haveriam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Então, a mensagem era comprada. Eu estou fazendo um trocadilho com o 9 aqui, né, que o pastor Fábio já leu, que ali tem um tríplice castigo, né? Então está bem claro. Agora, esses discípulos dos falsos profetas, eles estão por aí, nossos dias, desencaminhando o povo de Deus, os seus propósitos e disseminando heresias. Já foi citado nas entrelinhas aqui, né? É preciso estar atento a esses movimentos estranhos. Isso aparece nas igrejas, né, pastor Fábio? Você está dirigindo uma congregação, sempre está vendo alguma coisa parecida lá, não aparece, né? Pastor, é interessante, eu queria mencionar algo que aconteceu ontem na congregação, hoje nós estamos no culto lá, e assim, eu vou trazer aqui, no caso, a minha experiência, a minha vivência na questão de profecia ou aquilo que Deus manda a gente falar. Ontem eu estava no culto, e quando foi mais ou menos ali uns 20 minutos, 30 minutos de culto, Deus falou algo no meu coração, para mim falar à igreja. E eu me relutei a falar. Note que geralmente quando Deus usa o profeta, né, o Deus nos dá a mensagem, muitas das vezes o profeta nem queria falar. Eu estou falando do profeta realmente genuíno, escolhido por Deus. Porque ele sabe que muitas das vezes a profecia é de correção, né? Geralmente quando Deus queria falar era para corrigir, para trazer o caminho. E isso Deus está demonstrando o amor dele por nós. Né? A gente sempre leva, o ser humano sempre leva para o lado da maldade. Não. Quando Deus está falando, está corrigindo, Deus está querendo deixar você num estado de não sofrer o que vai acontecer lá na frente. É o que aconteceu com a nação de Israel. O povo estava se desviando pela liderança, pelos anciões, o povo, todo mundo junto. Então Deus estava trazendo. Né? E eu acabei, no final eu falei, né? Porque o Senhor me cobrou. Né? Não era nada grave, nem nada assim tão pesado, mas a gente sabe que tudo tem um peso, e eu me preocupava assim, né? Ô Senhor, falando comigo, né? Não dá para... Não, fale. E eu falei o que Deus colocou no meu coração. E a gente vê que a igreja recebe. Né? Quando é de Deus, porque a palavra é dele, a igreja recebe. Quem sabe algum ou outro não vai receber quando é mensagem de correção. Mas é importante a gente salientar que nos dias que nós estamos vivendo, tem muitos falsos profetas, ou como os dizeres atuais aí, tem muitos lobos vestidos de ovelha no meio da igreja, tentando disseminar isso. Não se esquecendo que eles não ficarão impunes. Quem sabe não é de nós que vem a correção, ou nunca é de nós, mas Deus, no momento propício, Deus vai corrigir, Deus vai criar a situação, eu sempre digo, Deus vai movimentar as águas para os barquinhos se mexerem e Deus vai tratar. Hoje é preocupante sim, porque dessas falsas profecias se levantam muitos movimentos, né, que na verdade são antibíblicos. Né? Você vê que dentro de várias igrejas, não só a Assembleia de Deus ou várias outras, eu recebi uma profecia, Deus falou comigo, o cara sai, ele cria divisão, ele cria contenda, aí você já vê que não é Deus, porque tudo que Deus faz é ordeiro, né? É dentro do correto, gerou problema, gerou confusão, gerou desordem, Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Né? Então nós temos que ficar preocupados, né? Com isso sim, temos que estar alerta, volto a falar, temos que ter o dom de discernimento de espíritos, porque eu como pastor da congregação onde eu estou, se eu não tiver visão e não tiver discernimento, virá profecias e vai acontecer como acontece, eu não vou ter a visão de Deus de entender se aquilo realmente é dele ou não. Mas é o profeta que Deus está usando. Sim, mas ali eu estou como responsável de Deus, eu preciso. Né? A gente vai julgar, né, a profecia, se eu não estou enganado, é a recomendação bíblica, para ver. O julgar aqui é ver se realmente é de Deus. Né? Então eu fico preocupado com isso sim. E aí fica um alerta aos nossos irmãos, aos nossos professores, ensine na sala de aula, passe na sala de aula, que precisamos, mais uma vez eu volto a falar, suma importância nos dias que estamos vivendo, o Espírito Santo, os dons espirituais, para a gente poder compreender e entender. Também aqui é aquela questão daquelas profecias que são proferidas ao pé do ouvido. Isso é preocupante.
Não, a profecia, a Bíblia não fala que tem que ser de pé de ouvido. Fale, transmita, deixa a igreja ouvir. Né? O que tem que Deus fala ali que é para ser escondido? Não, a Bíblia não fala. Tá? Que tem que ser a profecia de pé de ouvido. E hoje tem muita aquela profecia. Vai lá e fala. Isso aí gera confusão. Muita confusão. Né? Quando ela não vem do Senhor. É um perigo, né? Nós temos que cuidar muito, a você que está nos assistindo. É interessante, e a pergunta que eu vou linkar essa resposta do pastor Fábio com uma pergunta ao presbítero Alan, porque há muita gente confusa. Eu vi alguns vídeos esses dias. Profeta, já foi falado o termo mensageiro. Quando nós estamos pregando a palavra, quando nós estamos aqui hoje, nós estamos anunciando a palavra, nós somos profetas de Deus. Agora, nós temos que entender uma diferença de profeta e o ministério profético. E é onde tem muita gente fazendo confusão. Por quê? Jesus disse em Lucas capítulo 16, e o versículo 16, a primeira parte desse verso, ele vai dizer: a lei e os profetas duraram até João Batista. Aí a pergunta que eu direciono a você, Mola: na nova aliança cessou o ministério profético? Pois bem, é bem interessante falar e termos esse entendimento, porque de maneira a nível de ofício, nós vamos observar que começa lá no profeta Samuel, inclusive até no capítulo 3, versículo 20, vai dizer, de 1 Samuel, que Deus confirma de Dan a Berseba Samuel por profeta em Israel. E Jesus Cristo, ele atesta isso aqui, já na nova aliança, que o ofício, o ministério, o ofício profético, em termos da vida desses homens, de separação, como tinha escola de profetas no ministério do profeta Eliseu e tantos outros, profetas que foram escritores, profetas que não foram escritores, que apenas proferiram as mensagens do Senhor, como por exemplo mesmo o profeta Elias, ele não escreveu livros, profeta Eliseu, ele profetizava aquilo que Deus mandava. Ao contrário, por exemplo, do profeta Isaías, que tem um livro com o seu próprio nome. Existe na divisão os profetas maiores, profetas menores, profetas que escreveram e profetas que não escreveram. Jesus deixa isso bem claro aqui quando ele fala aqui. No entanto, quando nós olhamos para esse ofício e para a finalidade da profecia, nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, na organização da igreja, na instituição da igreja, que a profecia ela tem uma finalidade. Capítulo 14, versículo de número 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quando nós olhamos para o neotestamentário, quando nós olhamos para a nova aliança, na organização da igreja, entendam, por favor. Eu sei que virou, pastor Evalci, pastor Fábio, motivos de jargões. Fala aí, profeta. Entrega a mensagem, profeta. E muitas pessoas se intitulam, eu sou um profeta. Mas oficialmente, em termos de ministério de ofício, profeta foi até João. Na instituição da nova aliança, esse ofício é tão importante, através de nós que somos portadores da mensagem da verdade, que Deus, ele entrega na divisão dos dons espirituais, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 4, que ele vai falar sobre a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Na dimensão do Espírito Santo de Deus e na distribuição dos dons espirituais, lá no versículo 10, na parte B vai dizer, e a outro a profecia, como um dom, não como mais um ofício, como era na antiga aliança e que vem até João Batista. Então, logo, é tão importante sermos fiéis a Deus, e Deus entende que é tão importante isso para a igreja, porque sem a profecia o povo se corrompe. Então Deus deixa para nós, enquanto igreja no neotestamentário, na organização, na distribuição dos dons espirituais, o dom da profecia. Então quem deseja, busque, peça. Os dons estão aqui na palavra do Senhor. No entanto, qual é a finalidade? Não é para a minha própria glória, não é para a minha própria exaltação, não é para eu aparecer.
Porque muitas pessoas, por falta de prudência e maturidade espiritual, acham que eu profetizo, então eu sou mais santo do que o outro. Eu falo em línguas estranhas, então eu sou mais importante do que o outro. E daí em diante, muitas pessoas sem base, sem estrutura e sem conhecimento da palavra do Senhor, eu vou ligar para profeta tal, eu vou ligar para o profeta tal, para ele me entregar uma mensagem por telefone. Então, entenda isso. A profecia, como um dom, ela é dada a quem busca. E mesmo assim, vem a mesma responsabilidade aos falsos profetas da antiga aliança. Se você tem o dom da profecia, porque você buscou a Deus, zele e tenha cuidado como se utiliza desse dom. Não utilize o dom da profecia ao seu bel prazer, para a sua própria glória, para você aparecer a alguém. Só permita-se ser usado no dom da profecia na hora que Deus lhe entregar uma mensagem para você entregar à igreja do Senhor. Obrigado, irmão Alan. Pastor Fábio, eu vi você mexendo, folheando a Bíblia aí. Por favor, pode comentar. Eu estava aqui querendo acrescentar algo à palavra do pastor, do presbítero irmão Alan. Aqui é o seguinte, eu queria ser incisivo nessa palavra porque fica queimando o meu coração. O pastor já mencionou, mas eu queria dizer, a função profeta, como mensageiro de Deus, de uma palavra a ser acrescentada à Bíblia, cessou. Acabou. Não existe. Não invente, não tente, não vá por esse caminho porque dá errado. Apocalipse 22, 18 e 19 vai falar: se alguém acrescentar alguma coisa a este livro, Deus fará vir sobre ele as pragas. Se alguém tirar, melhor dizendo, Deus tirará a sua parte da vida. Então, nisso, eu queria dizer aqui, para que não fique nenhuma dúvida, não existe profeta a nível de palavra a ser acrescentado nesse livro. Existe a questão da profecia que foi mencionada, né? Porque senão vão dizer, não, eu sou profeta e eu vou acrescentar. Não, acabou. Não existe. Deus não deixou brecha, ele foi aqui. Justamente é no último capítulo do último livro aqui, né, de João, né? Não existe. Tá? Porque não invente. Deus me deu uma palavra. Não acrescenta nada. Temos que se contentar com o que está aqui. Até um professor meu de faculdade teológica, tenho um carinho muito grande com ele, o pastor Lenito Beltrão, ele falava que nós recebemos inspiração e não revelação, porque revelação é a palavra. Exatamente. Nós somos inspirados pelo Espírito Santo a buscar algo, um entendimento melhor, né? E dentro do texto trazido pelo irmão Alan, o capítulo 12 de 1 Coríntios, eu gosto do versículo 11, que é a conclusão, né, de todos esses dons elencados pelo apóstolo, que ele diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem nos usa, quem te usa é o Espírito Santo. Qual é a recomendação? Com zelo e temor de Deus, busque a orientação do Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz em toda a verdade, conforme João, capítulo 16. Ele é o Consolador que nos conduz, e Ele vai te conduzir para o melhor entendimento da palavra de Deus. Esse é o nosso desejo com o programa Escola Bíblica Dominical. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida pastor Fábio Tenório. Deus te abençoe, pastor Amém. Fábio, um companheiro aí, bem como o presbítero Alan, né, que tem aí as suas atividades, atende, se você tem uma necessidade na área de psicologia, entre em contato conosco através da TV Mão Amiga, com certeza vai chegar até ele, faz atendimento aqui no Templo Sede também, né, tem a sua sala aqui para esse atendimento, em dias específicos, é claro. Mas assim, qual é o nosso desejo? É que você seja edificado e solidificado na palavra de Deus. Hoje, então, nós concluímos a lição de número 5, pensando, né, sobre esses falsos profetas, olhando para esse contexto todo. Como eu disse, a gratidão. Eu quero pedir nesse momento, sim, pode... Então, vou fazer assim, você vai fazer a oração, mas antes da oração, dê o teu toque aí. Eu quero estimular você, professor, a passar para os alunos a importância de todos nós conhecermos a palavra do Senhor e a importância do dom da profecia no nosso meio para esses dias atuais, como servos fiéis do Senhor e obedientes à sua palavra. E tenho plenas convicções que Deus continua falando através dos seus servos
que usa através das profecias a serem entregues. Deus ainda se revela, Deus se manifesta. Eu tenho, pastor, entre algumas experiências que Deus nos deu ao longo da nossa vida, eu recordo-me que eu estava em um trabalho missionário, em um sertão, em um estado lá do Nordeste, e a Secretaria de Missões nos levou para um lugar bem longínquo da capital, um lugar ermo, um lugar que quando a gente saiu da estrada de asfalto, percorremos cerca de 15 km em estrada de chão batido, dentro de um povoado onde só tinha um pequeno vilarejo. E lá tem uma igreja evangélica Assembleia de Deus pregando a palavra, e ali chegou uma equipe de pessoas para fazer uma evangelização. À noite teríamos uma cruzada naquela única avenida de um povoadozinho que na minha lembrança não tinha mais do que 30 residências. E lembro-me que numa seca terrível, 4 açudes vazios, secos, bem mencionado, eles estavam andando quilômetros para poder carregar água. Eu lembro-me que no término da pregação, quando fizemos o convite para quem quisesse aceitar a Cristo como Salvador, uma senhora se entregou para Jesus. Foi uma festa. Antes de orar, uma voz aqui por trás de mim falou: ore para eu mandar chuva. Eu me virei, olhei para o pastor que estava, o secretário de missões na ocasião. O senhor falou alguma coisa comigo? Ele disse: eu não falei nada. Eu me virei, a voz repetiu muito forte, eu entendi que era Deus dizendo: ore para eu mandar chuva sobre essa região. E eu, temeroso, com a responsabilidade de entregar, porque é um lugar de extrema seca, pessoas de difícil acesso a ouvir o Evangelho, que responsabilidade de entregar uma palavra da parte de Deus. Isso me preocupa porque às vezes eu vejo tantas pessoas brincando com essas verdades. E naquela ocasião oramos para que Deus mandasse chuva naquele lugar. Quando estávamos desmontando o palco, carregando o som para dentro do caminhão, o pastor, que eu estava no carro com ele, precisou ligar a paleta do limpador do para-brisa e disse: isso é uma neblina, isso é o início de uma chuva. E a gente saiu. Já era mais de 10 horas da noite, 11 horas da noite. No outro dia cedo, hospedado no templo central daquele estado, onde eu estava, o missionário daquela região ligou dizendo que Deus abriu as comportas do céu e encheu os 4 açudes. Há 14 anos não havia chovido como choveu naquela noite, naquele dia que virou. E o povo, as pessoas daquele povoado gritando pelas ruas dizendo: foi o Deus dos crentes que falou aqui ontem à noite através daquele homem que pregou. Deus continua falando. Busque com zelo e seja responsável naquilo que Deus manda você entregar. Amém. Ore. Orar? Faça essa oração. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa tão grande oportunidade e quero te pedir por cada professor, por cada superintendente, por cada escola dominical que irá ao ar, que irá, meu Deus, dentro da sua programação, ensinar essa lição. Que esse conteúdo tenha sido de bênção para a vida de cada professor, para a vida de cada aluno, e que o teu nome continue sendo glorificado. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra é a verdade, e ajuda os teus servos que transmitem a tua palavra a levá-la com sinceridade, com prudência e fidelidade, sabendo que o Senhor é a fonte de toda a verdadeira profecia para as nossas vidas. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos deixar o convite a você. Na próxima semana estaremos estudando a 6ª lição, que tem como título e a temática central nossa, a justiça de Deus. Próxima lição que nós vamos estar estudando. E convidá-lo a acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Estará disponível essa e outras aulas ali no canal. E também através da TV Mão Amiga, que está aí completando 5 anos, levando a boa palavra a todos aqueles que têm acessado. Na TV Mão Amiga, terça-feira, quinta-feira e ao sábado, das 15 às 16 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.